feliz sábado a todos, que Deus abençoe a todos nesse momento especial, nesse dia especial. É um sábado que eu penso que Deus está feliz com você. Eu estou feliz por você estar aqui, porque é o sábado de Jesus. É o único sábado, é o único dia de adoração que é bíblico. É o único dia bíblico que é convocado para adoração. Os demais dias são fábulas criadas por homem. Nós estamos vivendo num período da história em que vários jovens, adultos e adolescentes, ou melhor, jovens e adultos, estão se preparando para o vestibular. Muitos se prepararam, outros estão tentando a sorte. Todos querem passar no vestibular e estudar naquela faculdade que tanto almejam e que tanto sonharam. Mas o conceito de preparação, que é um dos requisitos importantes para a pessoa ser aprovada no vestibular, o conceito de preparação ele é bíblico. E Jesus, o próprio Jesus, também citou várias vezes sobre estar preparado para um grande dia. Nós, como cristãos, devemos estar preparados para a volta de Jesus, porque o tempo que vivemos é o último capítulo da história desse mundo, e você está em uma das linhas ali da história desse mundo. E estar preparado não é só estar preparado para algum dia, é estar preparado hoje, para o momento que nós estamos vivendo. No livro Santuário, escrito pela autora Ellen White, uma autora norte-americana, na página 227, diz o seguinte: se você estiver de bem com Deus hoje, você estará pronto se Cristo voltar hoje. Vou repetir: se você estiver de bem com Deus hoje, você estará pronto para Jesus, se Jesus voltar hoje. Então eu faço a pergunta: está você de bem com Deus? Como é que você está no seu relacionamento com Deus? Quanto tempo da semana você está tirando para se relacionar com Deus? Como é que está você e seus vizinhos? Como está você e sua família? Você e os seus amigos, seus vizinhos? Como é que Deus, aonde Deus está nas suas diversões? E eu falo para os jovens: aonde Deus está no seu namoro? É uma grande pergunta, muito importante, mas eu quero que você entenda o seguinte: seja sincero. Porque nós não podemos brincar de ser cristão e nem brincar de que nós estamos nos preparando. O conceito de estar pronto, ele não é para um dia nós venhamos estar pronto. Nós devemos estar pronto hoje, porque se Jesus demorar para amanhã, depois de amanhã, o mês ou mais, nós devemos estar pronto para o dia que Ele estiver para nos buscar. Talvez essa pergunta que eu fiz, se você está preparado ou não, te incomode, né? Mas a intenção é essa mesmo: te incomodar a refletir quão importante nós estamos preparados para a volta de Jesus. Dentro desse contexto de estar preparado, vem a pergunta: como eu posso estar de bem com Deus? Essa é uma preocupação principalmente dos adventistas, que desde criança nós estamos aguardando a volta de Jesus, que é estar preparado. Porque na volta de Jesus, aqueles que estiveram desatentos, talvez não, melhor dizendo, aqueles que estiveram desatentos hoje serão pegos de surpresa e então não poderão ser aprovados. Alguns estudiosos adventistas, alguns teólogos adventistas, dizem que o livro de Jó é uma miniatura do grande conflito, é uma pequena demonstração do que é o grande conflito. E esse vai ser o livro que nós vamos estudar hoje. Quero convidar você a abrir o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1. O conflito é a batalha entre o bem e o mal. Está registrado nesse livro. Aqui os eventos que acontecem vão demonstrar também como que será a nossa vida próximo à volta de Jesus. Então é muito bom você entender o que acontece aqui, porque vai refletir a nossa condição próxima à volta de Jesus. O livro de Jó vai demonstrar o que acontece com uma pessoa que se preparou para os momentos de crise. Certa vez eu vi alguém dizer o seguinte: crise vai, crise vem, para saber quem é quem. Mas são aqueles que se prepararam, porque aqueles que não se prepararam, infelizmente, não terão o privilégio de serem aprovados. No capítulo 1, no versículo 1, nós encontramos no versículo 1 a seguinte frase: havia um homem, que pode ser um jovem,
né? Pode ser uma mulher, pode ser uma criança, a nossa aplicação, mas vejamos aqui. Havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu quero dizer para você que essa frase ela é repetida 3 vezes aqui no capítulo 1, versículo 1, também no capítulo 1, versículo 8 e no capítulo 2, versículo 3. Já falei para vocês nesse púlpito que tudo que na Bíblia é repetido 3 vezes é para você prestar atenção. Essa é a mentalidade hebraica. O que é para ser importante ele repete 3 vezes. Porque ele apresenta, e o que é melhor dizendo, um homem reto, uma pessoa que tem uma vida reta. É uma pessoa que procura ser correta em tudo que faz. É justo, é uma pessoa de confiança. Então é uma característica. A Bíblia também diz que ele era temente a Deus. A palavra temente a Deus aqui é para mostrar que ele era diferente de todos os outros que adoravam qualquer coisa. Adoravam outros tipos de ídolos, ou um panteão de ídolos. Então, ele era uma pessoa que era dedicada somente a Deus. E o terceiro ponto que diz que ele desviava do mal. Esse desviar do mal aqui é semelhante a você se encontrar com um leão. Você vai fazer cafuné no leão? Não, ó, corre dele. O homem que desvia do mal é aquela pessoa que vê o mal e fala, estou longe de você. Então esse era o personagem. Até uma cena bonita, porque o livro já começa, Moisés conta a história de um homem que já mostrando as qualidades dele. Homem justo, correto, né, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas, ao ver aqui o livro de Jó, eu posso apresentar vocês como Jó sendo Bill Gates da Palestina naquele tempo. Era o homem praticamente mais rico da época, um homem que tinha uma família bonita, bem formada, bem estruturada, mas também um homem de oração. Isso ajudou para que ele pudesse ser um personagem hoje da Bíblia. Bem, depois dessa introdução, algo acontece no capítulo 1 e versículo 6. Acompanhe comigo aí. Versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Dá a impressão que ele foi convidado, não foi? O pastor Rodrigo Silva diz o seguinte, que a palavra também, ela é uma expressão hebraica de ironia. Todos foram convidados e também fulano veio. É intrometido. Ele não foi convidado, não estava na lista de presença, não fez reserva na igreja de Padre Miguel, e nem vai ter espaço para ele aqui. Não fez reserva, mas veio assim mesmo. Ele veio. Houve, na verdade, um grande encontro dos representantes dos mundos, e Satanás esteve lá. Eu digo para vocês que como ele não estava lá como representante, mas ele estava procurando uma oportunidade para causar confusão ou fazer acusação. Porque quem era para estar ali era Adão. Adão era o primeiro ser criado na terra. Ele que deveria representar a terra ali. Mas Satanás conquistou aquilo ali com engano e sagacidade. O livro de Jó, aqui, o personagem está falando o tempo todo de Jó, mas o livro está falando sobre Deus. Nós temos que olhar o livro de Jó, olhando as ações de Deus nesse registro aqui. Então vem a primeira pergunta, no capítulo 1 e versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Aí Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Mais uma vez, ao traduzir para o português, foi colocado aqui, de onde vens. Mas a forma correta da intenção hebraica é o seguinte, o que você está fazendo aqui? Lembra da intromissão? O que você está fazendo aqui? Ninguém te convidou. E como que Satanás responde? Deus fala, você não foi convidado para aqui. Ele já fala o seguinte, olha, eu estava rodeando e passeando pela terra. Ele deu uma outra resposta. Porque os reis e donos de fazenda, ou donos de propriedades, constantemente eles davam volta na terra para mostrar quem é o dono do negócio. Quem mandava ali. Como Satanás respondeu? Eu estava rodeando o meu terreno. Eu faço a pergunta, essa terra é de Satanás? Sim ou não? É de Jesus.
ele sequestrou. Essa terra é de Deus. Sequestro não significa ser dono. Significa que ele está por posse por pouco tempo. Então Satanás respondeu, como falei para vocês, eu estava rodeando a terra e passeando por ela. Deus fala então, eu sei que você veio de lá. Eu faço uma aplicação para você. Tem alguma coisa que Deus não saiba? Vou esticar mais a pergunta. Tem alguma coisa sua que Deus não saiba? Então, devemos cuidar da nossa vida porque Deus sabe de tudo. E Deus então faz, nesse momento aqui, apresenta o verdadeiro objetivo. Você conhece lá no versículo, deixa eu ver aqui, 8, olha o versículo 8 aí. Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então ele continua dizendo, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. De que lado Deus está aqui agora? Do lado de Jó. Deus sempre esteve do lado da humanidade. Deus sempre esteve do nosso lado. Nós não estamos sozinhos, porque Deus está do nosso lado. Deus está observando a nossa vida. Eu te faço uma pergunta, quero te fazer refletir. Naquele dia, Deus apresentou a vida de Jó para todo o universo. Você já imaginou, naquele dia, irmã Iracema, que Deus fala assim, Iracema, você foi justificada. Amém? Imagine Samuel, quando Deus fala diante de todo o universo, Samuel, você é um homem justo. Amém? Você consegue imaginar, Josivaldo, quando diante de todo o universo nós fomos aprovados e Deus fala, Josivaldo, você foi um homem íntegro. Amém? Você consegue imaginar, Robinho, quando diante de todo o universo Deus fala assim, Robinho, você foi salvo. Amém? Deus é o nosso advogado. Deus é o nosso protetor. E a Bíblia diz o seguinte, se Deus é por nós, quem é Satanás? Né? Eu vou falar logo. Se Deus é por nós, quem é Satanás para atrapalhar a nossa vida? Mas eu quero que você olhe mais um pouquinho no versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, debalde teme, Jó teme a Deus? Vocês entendem aqui? Satanás está levantando um questionamento contra Deus referente a Jó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Satanás é o pai da mentira, mas ele é o rei das intrigas. Quase que irmão, né? Cuidado para você não estar estudando na escola de intrigas. Cuidado para você não ser um agente de intrigas na família. Cuidado para você não ser um agente de intrigas na vizinhança. Cuidado para você não ser um agente de intriga na igreja. Porque você é filho de Deus e não aluno do rei da intriga. E Satanás então ele questiona, Satanás aqui está aparentemente questionando a vida de Jó, mas acusando quem? A Deus. Ele está falando o seguinte, mas é claro, o Senhor deu tudo para ele, o homem é rico, tem um montão de filho bonito, né? Tem tudo na terra aqui, um montão de gente paparicando, e ele tem dinheiro para ajudar também. Assim até... Ele está falando o seguinte, a palavra debalde significa assim, porventura Jó está servindo o Senhor de graça? 0,800? Não está levando nada em troca? Satanás está fazendo uma acusação contra Deus. Presta atenção, foi diante de todos os líderes do universo, diante dos anjos. Agora eu quero que você entenda um detalhe. Deus sabia o que ia acontecer no futuro. O mal e o bem, quem vai ser salvo. E qual é a questão do futuro? Mas os seres celestiais não têm onisciência. Eles não sabem. Os anjos não sabem. Lembra quando Satanás, quando teve a primeira batalha no céu? Satanás colocou em dúvida o amor de Deus. Se os anjos adoravam a Deus de maneira mecânica ou não. Mais uma vez, Satanás coloca agora dúvida na mente de todos os seres do universo. E Deus, Satanás está sugerindo, que Jó é um homem dissimulado. Ele só adorava a Deus porque ele recebia alguma coisa em troca. Na verdade, Jó seria um estúpido se não adorasse a Deus, com tantas coisas que ele recebe, com tantas bênçãos que ele recebe.
Você percebe que nessa hora Satanás não está acusando Jó de adultério, fofoca, de inveja, né? Mentira, ciúme, roubo, propina. Ele não está acusando disso. Ele está falando que Jó é um homem abençoado por Deus e por isso que ele fica ali debaixo das asas de Deus se escondendo. Isso é mal. Isso é mal porque, tipo assim, algo como não é concreto, tudo que não é concreto, que é uma intenção, não tem como você provar. Outro detalhe, não julgue a intenção dos outros. Ah, fulano falou aqui com tal intenção. Gente, por favor, não podemos julgar a intenção. As intenções serão reveladas no futuro. As intenções serão reveladas. Vai chegar um momento em que nós veremos em quem está certo, o acusado ou acusador. Mas nesse momento aqui, Satanás tirou o chapéu e falou: também, Senhor, o Senhor abriu as portas do céu para esse camarada, né? Eu quero olhar para você aqui agora. Pense comigo. Deus te abençoa, sim ou não? Sim? Amém? Deus, Ele abraça o seu povo, sim ou não? Tem abraçado o seu povo? E você vê isso de coração? Você vê isso na tua casa? A despeito que você não tem um carro que gostaria de ter, a casa que gostaria de ter, o emprego que gostaria de ter, você consegue ver que Deus está do teu lado? Mesmo que Satanás tenta torcer as coisas, porque Satanás pegou a bênção que Deus deu para Jó e virou de ponta cabeça, cabeça para baixo que seja lá, para inverter, dizendo que Deus favorecia os seus. Escolheu um cadinho ali e começou a favorecer. Faço uma pergunta. Por que você serve a Deus? Qual a intenção que você serve a Deus? Satanás está julgando você e a mim, dizendo que nós estamos seguindo a Deus por causa das bênçãos. Não é porque Deus me amou, não é porque Deus enviou seu Filho amado para me salvar, não é porque eu gosto de louvar a Deus, não é porque eu tenho um sonho de morar com Deus eternamente. Satanás, está julgando-nos, dizendo que nós queremos só as bênçãos de Deus. Algumas pessoas seguem a Deus, realmente, é porque ele tem medo do inferno. Diz que ela é muito quente, né? Se o rio é quente, o pessoal fala que a chapa vai esquentar, né? O inferno é pior. Algumas pessoas estão do lado de Jesus por causa de medo. E eu te faço uma pergunta: qual é a sua razão? Ou Satanás tem razão? Misericórdia, né? Misericórdia. No dia do julgamento, Deus vai revelar a nossa intenção. E Satanás fez um desafio para Deus. Versículo 1, 11. Capítulo 1, versículo 11. Estende, porém, a mão e toca em tudo quanto tem, e verás se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. Olha que camarada do mal. Tira tudo dele, que eu quero ver se você vai continuar te louvando, você vai continuar vindo para a igreja. Tira tudo dele, que eu quero ver se ele vai continuar guardando o sábado. Tira o emprego dele, que eu quero ver se ele vai ser fiel no segmento. Deixa ele ficar velho para ver se ele vai continuar sendo fiel no casamento. Tira tudo dele. E então no versículo 12, vem uma cena que dá um nó na cabeça da gente. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Primeiro item. Na minha cabeça eu penso que Satanás saiu como um raio dali. Nem esperou a reunião terminar. A intenção de fazer mal contra Jó. E o segundo, por que Deus deixou que Jó fosse provado? Porque não era só o nome de Jó que estava em xeque. Era o nome de quem? De Deus e dos seus filhinhos estão em xeque. Existem algumas coisas que só o tempo vai revelar, como eu falei para vocês. Neste grande conflito, nem todas as perguntas têm resposta agora. Por isso que eu te falo, se prepare agora para você ver a resposta do próprio Deus, porque nós estamos passando provação. Se prepare. No grande conflito, eu e você gostaríamos que Deus, naquele dia, naquela pergunta que Satanás fez ali de intromissão, Deus olhasse para ele e zzz, não é assim? Elimina logo essa praga, para atrapalhar a vida da gente. Por que Deus não questionou, com argumentação, questionou a Satanás? Porque se Deus quisesse usar força, gente, nem teria conflito.
Se por argumento você acha que Satanás venceria Deus por argumento, também não, estava de longe. Nós não viveríamos de conflito. Daqui a pouco eu volto para isso aqui. Agora, Satanás sai com pressa da frente da reunião com Deus e com os príncipes dos universos e corre na vida de Jó. Imagine Jó, deu uma saidinha, quando ele está voltando, antes de chegar na vila de casa, um servo, Jó, você não sabe o que acontece, seus 10 filhos morreram. Ele, nossa. Jó chega lá pertinho, tudo entulho e poeira. Jó fica tonto, vai para casa, no dia seguinte vai trabalhar. Chega no emprego, ficou sabendo que perdeu o emprego, quer dizer, a renda dele acabou, tudo que ele tinha acabou. Jó passa mal e vai para o hospital, chega lá, doença fatal. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Eu te faço a pergunta, você que está sentado e você que está nos ouvindo aqui, você continuaria amando Deus por amor? É fácil nós olharmos a vida de Jó aqui agora, a mulher de Jó criticou, mas ela ficou até o final, sentindo o cheiro daquelas chagas, porque ela perdeu também. Nós condenamos a fala dela, nós temos que lembrar, irmãos, que as falas que estão aqui são na mentalidade hebraica. Mentalidade hebraica. Aquela mulher queria ser fiel, foi fiel a Jó, porque ela também recebeu os 10 filhos. A Bíblia não fala que lá no final, quando ela teve os 20 filhos, que foram de outras, não, provavelmente foi dela. Então também tinha uma bênção e algo pesado sobre ela. Por que Deus não interfere sobre nós? Eu quero que você guarde isso na sua mente. O mal não tem lógica. Não existe organização para quando vai acontecer o mal e existe um programa de mal, não. O mal não tem resposta. Por isso nós temos que estar coligados com Deus. Então, tem uma maneira de derrotar Satanás. Sim ou não? Tem uma maneira de derrotar Satanás. Na verdade, nós gostaríamos que fosse por Deus, né? Acabou. Por que Deus não derrotou Satanás lá? Imagina uma situação. 2 jovens brigando. Um bem grandão, mais velho, forte, mais velho e forte, brigando com um pequenininho, novo, franzino, raquítico. Olha que os dois pegaram a briga, a vera mesmo. Estão brigando, e o mais velho, logicamente, bateu no mais novo e saiu contando marra. Bati nele, sou mais forte. Nesse momento, uma pessoa de idade chega e fala assim, viu a cena e perguntou, por que você bateu nele? Porque eu sou mais forte. Que covardia, né? Também você é mais forte. Imagine se Deus destrói Satanás naquele momento, ou faz um cala-boca em Satanás. O que ficaria na mente dos seres do universo e dos anjos? Então aqui é assim, fez errado, cala a boca? Então tem alguma coisa por trás de Deus mesmo. Por isso que Deus permitiu que houvesse aquele momento. Vocês entendem, irmãos? Quem era mais forte teria que vencer. Mas no plano de Deus, entenda agora a mente de Deus. No plano de Deus, tinha que ser alguém mais fraco do que Satanás para vencer Satanás. E isso chama-se o plano da redenção, amém? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Então, você pode vencer Satanás com a força de Jesus, amém? Nós podemos vencer Satanás assim. A Bíblia diz que, no final da história desse mundo, que o dragão e a besta será vencido pelo cordeiro. Um dragão, uma besta vencido por um cordeiro. É ilógico as coisas de Deus também. O fraco vai vencer o forte. Mas o que aconteceu? Capítulo 2, verso 3. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, temente a Deus, reto, que se desvia do mal. Deus falou assim, olha, apesar do que você foi lá e destruiu a família dele, mexeu no patrimônio dele, mexeu na saúde dele, Jó não falou mal contra mim. É só você olhar no versículo 22, o versículo que está acima, capítulo 1, versículo 22, diz assim, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus a falta alguma. Por que Jó teve essa firmeza de propósito, a mente organizada, centrada em Deus? Porque no momento de bonança, no momento que ele tinha recurso, no momento que ele tinha saúde, no momento que os filhos estavam vivos, ele gastou tempo.
em relacionamento com Deus, para então, no momento de crise, ele poder ter resistência, ele ter um relacionamento com Deus, e falar um dos textos mais lindos que está registrado na Bíblia. Antes, porém, eu quero dizer para você, que quando Satanás estava vivo, quando Jesus estava vivo na cruz, Satanás estava vivo. Enquanto Jesus respirava, Satanás respirava. E quando Jesus disse, está feito, Satanás, foi marcado o decreto de morte de Satanás. Entende? O mais fraco venceu o mais forte naquele momento. Satanás foi vencido. E Jó, de toda aquela angústia que passou, sobraram poucas coisas, mas as mais importantes. Sobrou a mente de Jó. Ele tinha juízo. Ele pôde escolher. Eu quero desafiar você a conservar sua mente nas coisas de Deus. Sobrou para Jó a família. A única pessoa da família, mas era a família. Preserve a sua família para Deus. Sobrou para Jó as duas últimas coisas. Sobrou seu Deus e sua fé. Por isso que em momento de dificuldade, Jó aproveitou o seu tempo de prosperidade para se relacionar com Deus. E Deus responde. Deus depois apresentou-se até Jó e respondeu a Jó, dizendo: Jó, eu fui o Criador do mundo. Eu estive presente quando você ainda nem nascia. E sei como vai terminar essa história. Eu quero terminar a mensagem dessa manhã convidando você para ver agora Jó capítulo 19. Jó capítulo 19. Praticamente aqui é o meio da Bíblia. Deixa eu contar outra coisa para vocês. A mente hebraica, ela é poética. Então sempre eles vão contando as coisas, ele está todo amarrado, tudo, eles mandam a carta está toda amarradinha. Eles contam a história, tem uma coisa amarradinha. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Normalmente, quando eles enviavam a carta, ou queriam contar alguma coisa, a parte mais importante estava no meio. Percebam, capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. No meio do livro, Moisés, ao escrever, colocou no centro do livro de Jó a palavra o Redentor. Jó já sabia que tinha um Salvador do mundo. E eu sei que virá o meu Redentor. O Redentor aqui é o mesmo Redentor que está lá no livro de Ruth. Boaz foi o Redentor de Ruth. Ele foi a pessoa que resgatou de Ruth, de uma escravidão, de uma situação difícil. Jó está dizendo, eu sei que eu tenho um resgatador. E eu quero desafiar você, que está presente aqui, também nos ouvindo, a confiar, enquanto temos tempo de paz, um relacionamento com o seu Redentor, para nos momentos de crise você fechar os olhos, Senhor, eu só tenho o Senhor, só o Senhor pode me livrar. E olha só, ele tinha tanta certeza que no versículo 26 ele fala assim, depois, revestido o meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Ele estava dizendo o seguinte, mesmo que eu venha a falecer, eu não abro mão de quem? De Deus, porque eu sei que Ele vai me transformar. Nessa frase dele, ele estava pronto para morte ou recompensa. Você entende? O que eu quero falar para você nessa manhã é muito importante. Nós devemos estar preparados para a bênção ou não bênção. Recebemos o prejuízo dessa terra. Recebemos as consequências da maldade que Satanás corre para poder nos alvejar. Mas o tempo todo, Deus esteve do lado de Jó. O tempo todo, Deus estará ao seu lado. Jó teve um momento de oportunidade. Nós, como a igreja adventista, sabemos, você que já leu o livro Grande Conflito, você sabe que teremos momentos de perseguição, teremos momentos de dificuldade, de calamidades que todos passarão na terra. Quem se preparar e quem não se preparar, passará por dificuldades. Mas aqueles que se relacionar com Deus, na angústia de Jacó, em estar sozinho ou não, em perder o emprego, em não poder mais comprar, e nem mais vender, não poder mais negociar, não dá tempo de sair das grandes cidades.
Aonde estará a sua fé? Se você no momento de bonança não aproveitou. Temos agora uma oportunidade de colocar nossa vida em ordem com Deus. Estar preparado não amanhã, depois de amanhã, o agora. Eu te faço uma pergunta simples, tranquila. Quantos, em nome de Jesus, desejam que o Espírito Santo o ajude no preparo agora para a volta de Jesus? Para poder, no momento de crise, poder ser aprovado pela presença do Espírito Santo na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude, através do Espírito Santo, a conceder agora a sanidade da consciência e pensamento de se prepararem para a volta de Jesus. Ele sempre estará do nosso lado. Oremos. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor revelou o futuro através dessa história do passado. O Senhor sempre esteve conosco, o Senhor nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Portanto, ó Deus, ajuda-nos a ter intimidade com o Senhor hoje, para que em momentos de crise, momentos de perseguição, momento em que houver todas as forças contrárias, sejam elas governamentais, religiosas e ocultas contra nós, possamos estar firmes juntamente com o Senhor. Abençoa o teu povo, os que estão nos ouvindo, os que futuramente ouvirão essa mensagem, que eles possam firmar no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Convido os irmãos a sentar-se, aguardar, porque nós agora teremos a leitura da ata de uma das nossas comissões. Como é um assunto